Oi, muito boa tarde para você que nos acompanha. Tá no ar seu encontro semanal. Para você que é amante, que gosta, que curte futebol, esse é o nosso Arquibancada, todos os sábados, 10h30 da manhã. Às vezes com a margem de erro para mais ou para menos, mas sempre aqui na tela da Band. Hoje desfalcado, viu? Corta para geral para mim, meu Juninho, porque o Washington tá viajando, tá curtindo um pouquinho aí não é férias não, mas tá curtindo de uma forma ou de outra, tá viajando. Depois você me paga, Washington. O Armando tá hoje aqui com a gente pra gente falar de muito assunto interessante. Semana fervendo de campeonato cearense, os clubes cearenses aí uns precisando vencer, outros já mais encaminhados. A gente vai falar muito sobre isso aqui, Armando. Seja bem-vindo. Carlos Henrique, satisfação todo sábado ter aqui a sua presença. Vamos falar muito, né, de campeonato cearense, do momento que cada clube vive dentro da competição, vive nesse início de temporada e aí cada detalhe de cada situação, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Floresta, tudo aí do futebol cearense para você. Vamos começar, Armandinho, falando do Ferroviário, que é o vice-lanterna do Grupo B do Campeonato Cearense. Tem apenas um ponto conquistado e está perigando ir para o quadrangular do rebaixamento. O Ferroviário que veio com um investimento muito interessante por conta aí da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e aí correndo o risco de ir para o rebaixamento. Como é que tu tá vendo essa situação? Carlos Henrique, o Ferroviário ele faz uma boa pré-Copa do Nordeste, ele inicia antes de todo mundo, né? E nessa pré-Copa do Nordeste ele passa por duas fases de mata-mata, o que gera uma boa expectativa para o torcedor, para o futebol cearense. Todo mundo quer ver o Ferroviário sempre bem ali, como um dos protagonistas, brigando ali nas semifinais. Só que quando o campeonato começou, a estreia do Ferrão foi contra o Horizonte. E nessa estreia o Ferroviário não vai bem. Ninguém esperava esse tropeço inicial. O Ferroviário ganhar do Horizonte seria meio que um dever de casa, uma obrigação. E o Ferroviário não conseguiu. Eu acho que quando ele perde, Carlos Henrique, aquela partida para o Horizonte, aí veio outro fator muito importante. A tabela foi crucial, foi cruel. A tabela foi assim, muito cruel com o time de Thiago Zorro. Ele pega em seguida o Sport, faz um bom jogo, perde no último minuto, o que tá dentro do script, não é novidade para ninguém. E aí na sequência pega o Ceará. Quando pega o Ceará, que é um clássico, um jogo dificílimo, essa sequência aí de 3 derrotas seguidas deixou o Ferrão numa situação muito complicada. E é interessante a gente falar aqui, porque a situação do Ferroviário é tão complicada, porque faltam 2 rodadas para esse fim da fase inicial do Campeonato Estadual. A gente está na terceira, são 5 rodadas. O Ferroviário só tem um ponto conquistado. Vou baixar aqui a cabeça só para você ter noção. Na próxima rodada, ele enfrenta o Maracanã no domingão. Depois, ele tem o Cariri no Romeirão. O Ferroviário tem que, de fato, ganhar as próximas partidas e torcer para Tirol e Barbalha, os dois com 4 pontos, tropeçarem nessa fase, nessas 2 próximas rodadas. Uma missão muito difícil, mas que não é impossível. Então a situação fica complicada nesse sentido, porque tem que secar os adversários para conseguir se classificar. Exatamente. E dentro dessas nuances de confrontos, a gente pode observar o seguinte: Floresta e Maracanã já ascenderam aí com boas atuações, com pontuação boa. Então ele pega esse Maracanã que fez uma bela exibição contra o Fortaleza, perde o jogo, mas perde muito bem, né? E aí não tem tempo bom pro Ferrão, não. Vai ser uma partida dificílima, onde o Maracanã aí é totalmente favorito dentro do confronto, com a equipe muito entrosada, com o trabalho de continuidade do Júnior Cearense, que apesar do elenco ser modificado, a comissão sólida de um trabalho de continuidade. Então, assim, eu vejo 2 partidas dificílimas. O Cariri ali, que também está entregue, mas que dentro de casa deve oferecer aí uma certa resistência. Nessa partida eu vejo o Ferroviário como favorito, mas diante do Maracanã é uma pedreira. Acho aí que só um milagre aí pro Ferrão sair dessa situação. Olha só, e o Cariri que demitiu seu treinador, vindo a uma fase também, então o Ferroviário tem que aproveitar essas situações para conseguir, de fato, deslanchar. Deslanchar não, porque deslanchar é mais difícil, mas escapar desse quadrangular do rebaixamento, que de fato é algo complicado e tenebroso para o Tubarão da Barra, que vem com tanto investimento aí também com a contratação do Thiago Zorro. Por falar em Maracanã, pegando o gancho, vamos falar do Fortaleza, que na última quarta-feira suou, menino, para bater o Maracanã por 1-0 no estádio Presidente Vargas. Última quarta-feira não, quinta-feira, anteontem. Suou para bater o time do Júnior Cearense, muito bem montado aquela equipe.
E aí o Fortaleza conseguiu mais uma vitória no Campeonato Estadual. E aí foi... se consolidou ainda na liderança do seu grupo da competição. Fala a tua análise desse jogo, Armando, o que é que você achou e o que é que dá pra gente tirar de proveito, pelo menos, do Fortaleza nessa partida. Eu acho que essa partida ela tem uma soma de fatores. E número 1, como a gente já vem comentando aqui, a equipe de Júnior Cearense, a continuidade do trabalho de Júnior Cearense, uma equipe sólida, uma equipe que dentre os considerados pequenos aí, né, ele vem se destacando. Pondero aí Floresta e Maracanã como os dois que devem, tudo indica, devem ascender aí às semifinais, a segunda fase do estadual. Eu acho que isso já está muito bem desenhado. E o time do Júnior Cearense trabalhando bem a bola ali na saída de bola, muito compactado, defendendo em bloco baixo, bem fechadinho, dificultando as ações do Fortaleza. E somado a um excelente Maracanã, um Maracanã muito organizado, Carlos Henrique, eu coloco mais um detalhe. Juan Pablo Vojvoda, dentro do seu mexe-mexe que lhe é peculiar, ele coloca uma composição de meio campo com Pedro Augusto e Martinez aí, como queiram. É complicado, porque você dificulta a saída de bola do Fortaleza. Sim. Então, cara, eu quero botar o Pedro Augusto, ele é um cara maravilhoso e a diretoria quer e o treinador quer. Beleza, pois espera colocar o cara. Ele é um cara maravilhoso. Exatamente, coloquei ele do lado do Paul Fernandes, que vai ser menos prejudicial. Mas não, vou iniciar dessa forma, vou ter uma dupla de zaga com Cardona e Kusevich, que não tem esse trato com a bola refinado, não tem essa saída de bola com qualidade. Aí para completar, bota o Pedro Augusto na frente dos dois zagueiros para organizar a saída de bola do Fortaleza. Cara, era anunciado, não tinha como o Fortaleza ter, não estou falando nem de gol, porque a gente poderia ter no primeiro tempo, Carlos Henrique, o Fortaleza amassando e não conseguindo gol. Não foi o que a gente viu. Teve aquela bola ali isolada do Breno com o gol anulado e depois um jogo muito igual, muito truncado das duas equipes. É interessante falar que, como a gente vinha comentando aqui, o Maracanã está muito bem montado, o time do... Para você ver como é importante a permanência de um treinador, né? O Júnior Cearense já vem na terceira temporada. Terceira temporada, né? Vem na terceira temporada à frente do Maracanã, tem algumas peças que ele consegue manter de um ano para o outro. E aí, meus amigos, é importante você ver que o Maracanã ele tem aquele DNA do treinador, tem aquela ideia, tem aquela ideologia, tem aquele pensamento, tem aquele modelo de jogo. E isso a médio e longo prazo se torna em algo imbatível, né? Tanto é que Fortaleza quase que não ganha do Maracanã. Então, assim, é de se exaltar também esse trabalho feito pela equipe da região metropolitana de Fortaleza, que apoio financeiro, se a gente for pensar, meu amigo, é muito pouco. Tem da prefeitura, tem de um patrocinado, outro, mas... se for comparar a folha salarial do Fortaleza com a do Maracanã, é algo absurdo, fora da caixinha, né, mano? Exatamente. É muito de se valorizar, né, justamente por essa questão. A continuidade do trabalho. Mas não é tão simples manter uma continuidade. De fato, isso é verdade. Uma coisa é o que está no papel, de continuidade. Essa semana o Guardiola falou sobre isso. Mas uma coisa é querer fazer uma continuidade e outra são os meios. Por exemplo, dentro de um time de massa, Carlos Henrique, quando a gente fala de Ceará e Fortaleza, é muito difícil, irmão, o cara perder 3, 4, 5 e você segurar o treinador. Por quê? Porque existe uma pressão vinda da torcida. O caso do Maracanã não é esse. E aí o Maracanã, que tem essas características aí, dificuldade financeira, faz ali milagre com pouco dinheiro, ele aproveita esse fator externo, pressão que é inexistente, e faz um belo trabalho de continuidade, ponto aí para a diretoria da equipe de Maracanaú, que faz esse excelente trabalho. E como você falou, 1-0 magro, e 1-0 significa o quê? Jogo aberto até os minutos finais da partida. E aí, claro, Fortaleza volta a campo hoje contra o Floresta, jogo importante, um reencontro, porque o Fortaleza reencontra aí Marcelo Chamusca, ex-treinador, passou por lá 2 vezes. Chamusca que está à frente do Floresta, que faz um trabalho relativamente bom dentro do campeonato estadual. E apesar de não ser o mesmo plantel que ele tinha, mas de uma forma ou de outra o Marcelo Chamusca conhece com a metodologia implantada no Fortaleza. E isso pode ser usado a seu favor num jogo como esse que vai acontecer hoje no estádio Presidente Vargas. Analisa esse adversário e analisa o Floresta para quem está assistindo. Exatamente. O Chamusca, eu costumo dizer que ele é um cara que é um treinador de Série B, sem deixar sombra de dúvidas, é um cara muito gabaritado, que está no Floresta. Então o Floresta, ele se posiciona
por ter um treinador totalmente diferenciado. Isso é muito bom. Floresta também esse famoso por ter aí um modelo muito claro de trabalho e ter essa continuidade de modelo de trabalho. Ora, você muda o comando técnico, mas você continua, dá continuidade àquele modelo de jogo, àquele modelo de trabalho, àquele modelo de gestão. E isso é muito importante, por isso que eu ressalto, Floresta e Maracanã devem sim ascender aí às semifinais do Campeonato Cearense. Marcelo Chamusca, que conta com a equipe que paga em dia, que paga bons salários, que tem atletas vindo da base, atletas jovens que querem aparecer, que estão com fome, né, como a gente diz no vocabulário aí do futebol, e também atletas que têm uma certa rodagem, que têm uma certa bagagem. Floresta vem fazendo boas exibições, ganhando fora de casa, e aí tem um 3-3, né, contra o Ferroviário no meio de semana, um empate aí, ele que vinha ganhando, batendo em todo mundo, empata ali com o Ferrão, um jogo de 6 gols. Eu acredito aí que será novamente um grande duelo na tarde desse sábado, Fortaleza e Floresta pelo Campeonato Cearense. Você botaria algum favorito para esse jogo? Fortaleza segue como favorito? Cara, dependendo do que o Vojvoda traz a campo, Fortaleza é favorito, claro, mas se ele vem com aqueles 11 ali, considerado mais ou menos, não tem titular, concordo, mas tem aquela espinha dorsal ali de Lucero, de João Ricardo, de Paulo Fernandes, de Moisés. Se vier aqueles 11 ali, aquela onzena, que é considerada a primeira, eu acho que Fortaleza passa com certa facilidade. Vamos aguardar para ver como o Tricolor de Aço vai se comportar diante do Floresta. Claro, tem muita coisa ainda para a gente debater. Vamos falar ainda... Antes da gente falar disso, antes da gente chamar o intervalo, eu ia chamar o intervalo, mas tem um assunto importante para a gente debater, que é sobre o Santos, goleiro. Foi anunciado pelo Atlético Paranaense, não é mais jogador do Fortaleza, foi emprestado pelo Clube Tricolor ao time paranaense. E aí, claro, voltou para casa, como ele disse, e era importante para ele ir para lá, porque não estava tendo espaço aqui, né, Armando? Com certeza. O goleiro Santos, como eu costumo, sempre falei aqui nesse espaço várias vezes, a contratação errada, a contratação certa, e a contratação certa que deu errado é o caso do goleiro Santos, um grande goleiro, um excelente currículo, um goleiro de seleção brasileira que chegou para ser titular, com a bagagem de ser titular, jogou, entrou, mas infelizmente o futebol é assim. Ele não é retilíneo, ele não é perfeito, não é ciências exatas. Santos não consegue ir bem e infelizmente, né, um grande atleta, um grande goleiro, como o Carlos Henrique falou, torcemos por ele para que ele volte a ter boas atuações. Não vai bem com a camisa tricolor. Tricolor faz certíssimo. Fortaleza em emprestar o atleta e ele volta para o clube onde ele se deu muito bem, onde tem memórias vencedoras. Espero que seja feliz no Furacão de Curitiba. Aguardemos também o desenrolar dessas contratações, de como que vai ser o Fortaleza, o Ceará e os outros clubes do Campeonato Cearense. Vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente vai falar sobre o Ceará, vai falar também sobre a volta do Neymar, como é que isso impacta aqui no nosso futebol, impacta de alguma forma? Tudo isso e muito mais no Arquibancada, a gente volta já. De volta com a Arquibancada, para você que nos acompanha na tela da Band, seja muito bem-vindo. Chegou agora, estamos com o nosso programa semanal de debate, de análises esportivas para você, fã do futebol. Tem também, você que está acompanhando no YouTube, deixa o like, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal da Band e no canal do Arquibancada, tem o canal também do Arquibancada no YouTube, você pode conferir todas as informações, todas as análises, tudo que a gente faz por lá. Vamos começar falando de futebol brasileiro, porque essa semana, na verdade, essa semana não, nas 2 últimas semanas, esse assunto era o que dava o que falar. Neymar, no Santos, voltando para o clube que ele foi formado. Impacta de uma forma ou de outra, o Armando, isso no futebol cearense, porque a gente vai ter, mesmo que seja um contrato curto, como é o que estão, pelo menos como estão surgindo as especulações, um contrato de 6 meses, para ele se recuperar, ter ritmo de jogo e voltar para a Europa. Isso impacta Ceará e Fortaleza na disputa pelo Brasileirão? Como é que você vê isso? Não tem, Carlos Henrique, como falar de Neymar sem falar de polêmica, sem falar de burburinho, sem falar de extracampo, de contusões, de várias nuances, né? Eu gosto sempre de frisar que o atleta, nesse comparativo com Cristiano e Messi, ele escolheu ser uma marca, ele escolheu ser uma grife, sendo livre como ele é,
cara, eu quero ser um cara que quero viver minha vida, quero brincar, Isso acaba impactando um pouco nas lesões. Então, essas últimas temporadas, né, no Al Hilal, onde ele joga apenas 2, 3 partidas, isso tem um pouco a ver que volta de lesão e não tem aí o hábito de um atleta 100% focado, 100% ali obedecendo às regrinhas, tanto do corpo quanto do extracampo, e aí ele acabou que entrou nesse momento. Dentro de campo, Carlos Henrique, um craque, se conseguir sair da lesão, vai arrebentar, vai jogar muita bola, vai ser o craque de todas as partidas, vai ganhar os jogos pelo Santos, sem sombra de dúvida. A grande incógnita é, ele volta dessa lesão, de mais uma lesão na carreira, e ele consegue dar sequência a essa carreira dele. É aí onde o Santos pode sim ser um bom lugar para se recuperar. Perto dos filhos, perto dos amigos, perto da família. Existem 2 pontos aí. Armando, isso aí vai piorar a vida de festa dele, a vida de noite, a vida de regra. Sim, é uma possibilidade. Ou outra possibilidade. Um Neymar mais focado, um Neymar mais disciplinado, um Neymar com todo esse aparato que consegue voltar mais equilibrado. Que vai ocorrer, só as cenas dos próximos capítulos aí podem definir pra gente. O que impacta isso para Ceará e Fortaleza? Cara, Ceará e Fortaleza jogar contra o Santos de Neymar é um negócio sempre fantástico, né? Pro torcedor, pro tio da pipoca que vai morrer de vender pipoca, para todo mundo que tá aí em torno do Castelão. É muito bom você ir ao Castelão e saber que o seu time vai jogar contra Neymar. E é interessante a gente falar sobre isso, que você estava ressaltando essa vida de extracampo. Extracampo. Esse negócio de balada, de curtir e tudo mais. Beleza, ele vai ter tudo isso muito fácil aqui, mas lá na Europa, lá na Arábia Saudita, ele já tinha isso. E já era normal. O Neymar tá chegando numa fase da carreira que ele tem que se preservar, tá ganhando muito dinheiro, mas ele tem que se preservar se ele ainda quer prolongar um pouco mais a sua carreira, né? Então, é um ponto a se destacar. Um jogador que vem para ganhar algo em torno de 6 milhões de reais por mês, não é ainda o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Não é o Gabigol, tem o Everton Ribeiro. Se eu não me engano, é o jogador mais bem pago do Campeonato Brasileiro. Depay também. Memphis Depay também, Depay, como vocês queiram. Mas são jogadores muito bem pagos e que vão aí ajudar a brilhantar o futebol brasileiro. Se a gente for lembrar, tem Coutinho, tem Neymar, tem o Depay, tem o... Então, Lucas Moura, Oscar, que voltou para o São Paulo. Então, assim, a gente está numa fase de muita atração para o futebol brasileiro e, além dessa atração, a gente espera que o nível técnico suba, né? Outro ponto que eu quero que você comente antes da gente falar do Ceará. Neymar voltando para o futebol brasileiro. Ele vinha do nível de Europa, de Arábia Saudita, que é mais baixo um pouco. Mas chega no futebol brasileiro, ele tem um nível bom para mostrar o seu futebol? Você acha que o Neymar ainda está no nível acima do futebol que é praticado aqui no Campeonato Brasileiro? É uma excelente reflexão, né? Imaginar que o Brasil, Santos, Baixada Santista, é um excelente lugar para ele se reabilitar. Certo. Quando eu falo reabilitar, é melhorar seu condicionamento físico, sair da lesão e focar na carreira, que ele, nesse momento ele precisa disso. Outrora, em outros momentos, Neymar não precisava, muito jovem, podia, a farra à noite não atrapalhava tanto, a festa com os amigos não atrapalhava tanto. Nesse momento, aos 32 anos, o craque precisa desse foco, precisa dessa disciplina. Lhe respondendo, o futebol brasileiro é mais pegado, tem um nível maior do que o futebol saudita, sim, mas para ele, já lançou vídeo ali na Rede X, né, no Twitter, que o objetivo dele é 2026, o que é que ocorre em 2026? A gente sabe que é a Copa do Mundo, então ele quer Copa do Mundo, e para ele querer Copa do Mundo, Carlos Henrique, ele precisa se recuperar no Brasil e sim, voltar para a Europa, porque a Copa do Mundo ela tem nível Europa, a rotação ela é maior, a intensidade ela é bem maior do que a do futebol brasileiro. Então o plano está traçado, recupera no Brasil, volta para a Europa, isso sim é algo muito claro e muito bom, mas a gente precisa saber se ele vai conseguir passar por essas etapas, vai conseguir passar por esse processo. Eu sou o Neymarzete, torço muito, é um craque, para que tudo dê certo e ele esteja muito bem aí na Copa do Mundo
ajudando a seleção brasileira. Rapidinho, você acha que se o Neymar continuasse no Santos, ele fatalmente estaria fora da Copa ou não? Não, mas ele não estaria... Pela marca que ele é também, né? Isso, exatamente. O Santos vai fazer muito bem para ele na reabilitação. Ele estava voltando de cirurgia, gente. Ele precisa voltar a superar a cirurgia. Ele ainda não chegou no momento de jogar 10 partidas e dizer, eu estou clinicamente muito bem. Primeiro é estar clinicamente muito bem. Depois de estar clinicamente muito bem, aí sim voltar a performar. E eu tenho certeza que se ele sair dessa situação clínica, ele vai voltar a performar. Vamos falar de Vozão. Ceará conseguiu bater o Iguatu. 1-0, o jogo que aconteceu na quarta-feira no estádio Presidente Vargas. Vitória importante, porque o Ceará também conseguiu se manter na parte de cima da tabela, no seu grupo, né? O grupo A, se eu não me engano, do Campeonato Estadual. E aí um jogo muito importante, com direito a um golaço do Fernandinho. Acho que ele não faz um outro desse tão cedo. Mas a vitória veio a calhar muito bem para o time do Ceará, o Armando. Exatamente, uma excelente vitória ali diante do Iguatu. O Iguatu, né, que tem esse histórico. Eu nunca gosto de botar o histórico dentro de campo porque, são 9 jogos no total, cada um ganhou 2, vários empates. Cara, são outros 11, é outra história, são outros fatores, a comissão técnica muda toda, mas o Iguatu, cara, ele gosta de jogar contra o Ceará, impressionante. Ele chega ali, trinca os dentes, bota a faca nos dentes e vai pro jogo, dificulta muito a vitória alvinegra. Será que eu gosto da postura, tá? Diante da derrota contra o Náutico, que eu dizia, olha, independente da derrota, eu não gostei da postura. Independente do placar, gosto muito da postura do alvinegro dentro do PV. Tem a bola, propõe o jogo, diz, opa, dá licença, Iguatu, quem manda aqui sou eu. Várias bolas na trave. Foi 1-0? Placar ficou aberto até o fim? Sim, ficou. Poderia ter sofrido empate? Sim, poderia. Mas foi o senhor do jogo. Fernandinho, cara, golaço. Que golaço. Limpa por meio, ele posiciona o corpo para dar uma pedrada, finge que vai chutar com muita força e tira. Tira ali como um craque, um golaço do Fernandinho. Gosto também das atuações de Lourenço, né, que como eu sempre digo, sou fã do futebol desse cara, um cara tecnicamente muito acima. Sempre disse aqui, Lourenço joga fácil nesse elenco do Fortaleza, fácil. De volante ele teria espaço nesse elenco. Do ano passado, ele e Eric Pulga, para mim, os dois grandes craques daquele time. Dieguinho, pegando aqui a pesca, peço licença a você. Dieguinho, lateral direito, que veio do Goiás. Cara, muito bom jogador. E aqui, Carlos Henrique, a gente divide em 2 momentos. O desempenho técnico e coletivo e os individuais. Porque o Ceará, quando ele refaz o elenco, a gente precisa saber quem é quem. Então, o Dieguinho, muito bem, o senhor da lateral direita ali. Uma grande partida. Matheus, que veio do Corinthians, também participou muito bem do jogo. A bola passando pelo pé dele o tempo todo, finalizou, deu uma pifada ali de gol, colocou ali o Ailon na cara do gol e a bandeira ali de forma errada, né? Deu impedimento. Gostei muito da participação do Matheus. Aquele gol do Ailon, você acha que não foi? Cara, sem VAR é complicado. A olho nu fica... Sem VAR, né? Sem VAR fica complicado. Fica complicado, mas é muito complexo. Pode ser que sim, pode ser que não. Pontuar também João Vitor, que entrou muito bem, saiu machucado ali, levou uma pancada. Mas o jovem atleta aí das categorias de base alvinegra, muito bem. E para fechar, o Fabiano Souza, cara. Muito bom. E aí o Fabiano Souza tem um detalhe, Carlos Henrique, que ele entra, recebe um passe do Lourenço, primeiro lance, primeiro toque na bola, mata no peito, balança para a direita, limpa para a esquerda, para a perna ruim, dá uma pedrada, um lindo lance, a bola no travessão. Então o cara já chega mostrando o cartão de visita, já chega ali mostrando quem sou eu, o que eu quero da partida. Muito boa a estreia do Fabiano. Tem um ponto interessante sobre o Kehler, né? Eu estava assistindo a transmissão dos amigos lá do Gold e o Mário Kempis, o comentarista, falava muito disso. Cara, eu não entendo porque o Condé tá insistindo tanto no Kehler, um cara que chegou agora e tudo mais. Será que não era momento de deixar o Bruno Ferreira se consolidar cada vez mais? Estar na posição, ele terminou a Série B muito bem, foi o cara que estava no gol durante o acesso. Não seria interessante ter o Bruno Ferreira no gol nesse momento? O que é que você pensa sobre isso? Cara, é um assunto delicado, né? Primeiramente, primeiro lugar, vamos separar aqui o cidadão, o profissional, que a gente respeita muito, é um cara que trabalha, é um profissional igual a qualquer outro, mas tecnicamente não vem bem. E aí fica essa interrogação. O que é que estão querendo? Estão querendo botar esse rapaz num clássico e queimá-lo e acabar com a carreira dele? Eu não consigo entender o porquê
dele atuar, por exemplo, amanhã, se ele tiver novamente, eu não entendo. Porque a saída dele nesse momento ela é tão necessária até para a preservação do atleta, Carlos Henrique. O cara nitidamente não está bem. Nitidamente. Inseguro, né? Inseguro. Você vê que foge à normalidade. Ele não pode, meus amigos, ser ruim daquele jeito. E jogar Vasco, e jogar Ceará, ele não pode. Ele não tem como ser ruim daquele jeito. Armando, e o que é que ocorre? Insegurança. O arqueiro alvinegro está completamente inseguro, completamente desconfortável e ele precisa de um tempinho para respirar, como qualquer ser humano, para tirar essa pressão aí da sua parte psicológica e aí voltar a jogar futebol. Então, assim, muito complicada essa situação e eu acho que até para preservar o cidadão, o pai de família, a pessoa que ele precisa sair, é uma necessidade, cara. O próximo jogo do Ceará nesse domingo, no PV, às 5 da tarde, contra o Barbalha. Rapidinho, um minuto final do programa, a expectativa para esse jogo. O Ceará precisa ganhar, o Ceará vem ganhando seus jogos, isso é muito bom, 100% no estadual, e isso dá confiança, isso dá continuidade. Espero aí mais uma vitória do Alvinegro e fica essa expectativa aí, se Keiler mais uma vez será titular. Sem falar que na próxima rodada, depois do Barbalha, é Clássico Rei já, a volta do Castelão. Então, assim, meus amigos, é esperar, é torcer, você torcedor do Ceará, você torcedor do Fortaleza, que a gente deve ter, de fato, um grande jogo nesses dois próximos fins de semana pelo Campeonato Estadual. Beleza? Corta pra geral, Armandinho, tamo junto. Até semana que vem. O Washington tá de volta na semana que vem. A gente vai, claro, repercutir muito esse Clássico Rei. E a partir do próximo programa tem novidade pra você. Um abraço, conta com a gente, segue a gente nas redes sociais, TV Band Ceará no Instagram e no YouTube. Segue a Arquibancada, é nóis. Valeu!